Bom dia, Tiago. Olá, pessoal do É de Casa. Ai, como você mesmo falou, né, Tiago? As casas que já tiveram e as casas que vão ter. Infelizmente, a gente acaba encontrando aquele pozinho, aquele vestígio que a gente vai contar um pouquinho aqui. Mas o que a gente pode fazer, como a gente entender? Tem tipos diferentes. Eu estou aqui com o Sérgio Boccalini, que é biólogo e estuda pragas urbanas, entre elas o cupim, há mais de 20 anos, ou seja, sabe tudo. E a gente está com uma mesa aqui, Sérgio, para a gente entender. Ai, muito bom dia. Para a gente começar, então, é verdade isso mesmo que o Tiago falou? Ou a casa já teve, ou tem, ou vai ter, é isso mesmo? Não tem como dar jeito nesse bicho? Bom dia, Cauê, bom dia, Tiago. Essa frase é de um professor e amigo, pesquisador Leles. Ele já dizia isso no início de 2000, que nós temos dois tipos de casa. As que têm cupim e as que vão ter. Esse cupim ele tem uma dinâmica muito grande nos espaços urbanos. E se a gente não ficar atento, realmente a gente pode se deparar com esse problema sim, Cauê. Agora, para a gente entender aqui, a gente tem duas casas de cupim, gente. E felizmente essas aqui não estão habitadas. A gente tem um ninho desse lado e outro aqui também, gente, que era, como o Tiago estava mostrando, uma pessoa que tinha guardado, olha só, imã de geladeira de coleção dentro de uma caixa, virou um ninho de cupim, os cupins comeram quase tudo. Então, para a gente entender, são dois tipos diferentes, porque cupim não é tudo igual, né, professor? Isso, Cauê. No caso aqui, nós vamos ter do mesmo tipo de cupim, né? São cupins subterrâneos, a espécie é o Coptotermes gestroides nesses dois casos. Esse cupim, ele tem ele busca locais com umidade, então pontos onde possa ter um vazamento, uma infiltração, um ponto que fique acumulando umidade, eles vão se direcionar para esses locais. E aí por isso que é importante a gente estar sempre vistoriando, olhando esses pontos para saber se está iniciando uma infestação e aí tomar as precauções necessárias para combater essa praga que realmente ela pode ser muito destrutiva, como a gente está vendo aqui nessa caixa, né? Uma questão de colecionador, tudo que acabou se perdendo, olha né? isso, olha, gente, olha o que virou isso aqui. Mas esse aqui foi o cupim de úmido, né? Porque a gente tem ali, esse aqui também é o subterrâneo e tem aqueles de madeira seca, que é esse outro espécime que está aqui, né? Isso, exatamente. Esse é um outro tipo de cupim muito comum em áreas urbanas, que é o cupim de madeira seca. Ele sempre vai buscar uma peça com baixa umidade para construir as suas colônias e a partir daí ele começar a se expandir, a aumentar a sua população. Um dos sinais que eles deixam, Cauê e Tiago, são esses resíduos, que na realidade é o cocôzinho do cupim. Aqui, ó, aqui a gente tem aqui que são esse famoso pozinho que dá esse indício, né? Que tem que ficar atento fazendo as suas inspeções em casa. Agora, professor, outra dúvida. A gente viu aqui os ímãs e tudo mais. A gente tem até, gente, um livro. Olha como é que ficou. Coitado do Machado de Assis, gente. Aqui os cupins. Assim a gente fala de devorar livro, mas não é isso aqui não, tá? O pessoal precisa fazer a diferenciação. Mas, professor, eles comem só madeira? Que história é essa? Porque aqui a gente tem um livro, não é necessariamente madeira. O que aconteceu aqui? Os cupins, eles estão atrás de celulose, que faz parte aí da dieta, da alimentação deles. E aonde eles encontrarem a celulose, vai ser consumido. A celulose é uma substância presente nas plantas, em vegetais. A madeira, ela traz muita celulose e aí eles acabam buscando isso. Então, tudo que é de madeira ou vem da madeira, tem essa derivação, pode ser consumido. Mas uma coisa importante, Cauê, é que algumas pessoas imaginam que cupim come concreto. Acredito que alguns telespectadores já ouviram falar, mas isso não acontece. Tem um caminhozinho ali. Exatamente, ele só aproveita as trincas, as dilatações que tem ali numa estrutura para se locomover. Eles não se alimentam de concreto. Ah, tá. Então, ou seja, celulose. Tudo que vem da árvore ali, o papel, a madeira, claro. Agora, vou dizer uma coisa, professor. O pessoal fala assim que cupim, às vezes, voa. Os cupins entram em casa voando, não entram em casa ali da madeira. É uma coisa que acho que até o Tiago estava preparado lá, porque a gente está aqui basicamente refém desses bichos. E aí o cupim entra voando, parece, né, Tiago? Você tem uma armadilha para cupins desses voadores, é isso mesmo? Para a gente poder perguntar aqui pro professor? Ô, Cauê, é coisa de vó, de mãe, de pai, de vô também, né, esse papo. Porque nessa época do ano, o Sérgio vai explicar pra gente que tem muita gente que mata o cupim com a bacia. Daqui, ó, uma bacia, com aguinha, ó, com aguinha mesmo, deixa debaixo da luz, para os mosquitos caírem ou o cupim. Eu falo mosquitos, ó, porque de uma certa maneira funciona. A gente deixou aqui cedinho, ó,
Um já foi. Isso aqui é um mosquitinho, uma formiguinha, mas para você ver, aqui é uma casa real e isso de fato acontece. E nós colocamos essa bacia com água debaixo da luz, ó. Tá vendo que tem uma luz aqui real? Então, ô Sérgio, isso de fato adianta? Funciona? Ah, Eu acho que uma eles têm um coisa então, probleminha de professor, ele áudio. estava mostrando ali, falando assim, essa receita caseira assim, ele pegou um. Funciona mesmo, professor? Na realidade, a água na bacia ela vai refletir a luz da lâmpada. Esses cupins que saem para o voo nupcial nesse período do ano para se reproduzirem, eles buscam a iluminação para esse voo de dispersão. Como a água reflete a luz, eles vão se direcionar. Mas assim, é um número pequeno comparado a todos os outros que saem voando. Então não vai trazer um efeito prático, Cauê. Ai. Mas o que a gente pode fazer então, professor? Inspecionar os ambientes. Periodicamente, a cada 4, 6 meses, dá uma olhada, arruma, verifica se na madeira tem aquele barulhinho de oco quando a gente bate, verifica se não tem esse cocôzinho do cupim espalhado, para que a partir daí a gente possa tomar as ações adequadas. Tá. Olha só, e Tiago, aqui eu fiquei sabendo, viu, que tem gente aplicando golpe usando o cupim. Veja se pode. O pessoal entra na casa, principalmente idosos ali, e fala, a gente ficou sabendo de uma infestação de cupim, leva a madeira com o bicho dentro da mochila e aí espalha isso escondido. É verdade, professor? Infelizmente é. Prestar muita atenção na hora de solucionar o problema com a contratação de empresas, mas verificar se é uma boa empresa realmente. Porque nós temos, assim, diversas pessoas aplicando golpe a respeito disso, aumentando valores e aí lesa financeiramente o consumidor. Então não caiam nesse golpe, fiquem muito atentos. Ficar muito atento, gente. Tem que contratar empresas ali com idoneidade, empresas sérias e não realmente acreditar em qualquer papo. Professor, muito obrigado, viu, pelas dicas aqui. A gente é o jeito, tem que ficar inspecionando a casa.